Buenas tardes a todos los presentes. En representación de los estudiantes del doctorado en modelamiento matemático aplicado de la Universidad Católica del Maule, le doy la bienvenida al segundo seminario de estudiantes. En esta ocasión tenemos el agrado de escuchar a la doctora Yosimeri Aparecida Jamelniak. Ella es licenciada en matemática de la Universidad Federal de Paraná. Tiene una maestría en biometría en la Universidad Estatal Paulista y es doctora en matemática aplicada de la Universidad Estatal de Campinas. La doctora Yosimeri nos presenta el seminario titulado Matemática de la conservación, un modelo para entender el triângulo de anuros, ambiente e BD. Então, primeiramente, né, eu agradeço muito o convite de vocês. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, não esperava esse convite. Eu tenho o costume de falar rápido, mas eu vou tentar falar bem lento para que vocês entendam o máximo possível, tá? Então, como o Rodrigo falou, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Será que eu estou habilitada? Ah, estou. Aí. Só me falem se vocês estão vendo minha tela. Estamos sim. Beleza. Ok. Então, como o Rodrigo falou, eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu desenvolvi durante meu doutorado na Unicamp. E durante esse trabalho, a gente estudou, né, modelos matemáticos para entender o triângulo anuros, BD e ambiente. E como que esse trabalho chegou até mim? Tem um professor da biologia, que ele é do laboratório de anfíbios mesmo lá da Unicamp, e ele tem trabalhado por mais de 15 anos com esse fungo, e mesmo durante todo esse período existem questões que ainda estão abertas e que é difícil de encontrar respostas. Então, de frente a isso, modelos matemáticos são muito úteis para ajudar os biólogos a entender um pouco melhor essa dinâmica e, principalmente, tomar decisões em relação a medidas de controle. Então, o que eu vou apresentar para vocês são os 2 modelos que eu desenvolvi durante o doutorado e alguns resultados, principalmente de estudo de cenários de medidas de controle. Bom, acredito que seja um tema que vocês, né, já conhecem, vocês já falaram para mim que tem um pouquinho de conhecimento. Então, o que eu desenvolvi foi um modelo para anuros. E o que são os anuros? Os anuros, eles correspondem à ordem mais representativa da classe de anfíbios, que são sapos, rãs, pererecas. E a América do Sul e a América Central, só a América do Sul e a Central já abrigam quase metade de toda a fauna de anfíbios. O Brasil, ele tem mais de 1000 espécies de anfíbios, sendo que 67% delas são endêmicas. Então, são espécies que a gente só vê aqui no Brasil e caso elas morram, sumam, acabou a espécie. Então, é um problema bem grave aqui, principalmente na América do Sul e Central, e é o objeto de estudo, então, do meu trabalho. Bom, nos últimos 20 anos, cenários de mortalidade massiva, como esses que estão representados aí nessas fotos, foram muito comuns, mesmo em ambientes isolados e em áreas de preservação. E depois de alguns anos, foi comprovado que o ator principal por trás desses cenários de mortalidade massiva era um fungo chamado dictrídeo, que passou a ser chamado dictrídeo. E ano passado, se eu não me engano, foi publicado um trabalho onde foi comprovado que esse fungo dizimou mais de 500 espécies desses anfíbios e levou à extinção várias outras. Então, o que é esse fungo? Esse fungo, ele é um fungo que causa uma doença de pele. O nome do fungo é Batrachostride dendrobratides, que é muito conhecido como BD, e a gente chama ele de BD, por simplificação. E ele é um fungo que ele se instala nas partes queratinizadas de sapos, rãs, pererecas, e ele tem 2 estágios de vida. Um estágio onde ele é livre e ele é aquático, então ele fica ali na água, ele tem uma movimentação, ele se move poucos metros em busca de um hospedeiro.
Quando ele encontra um hospedeiro, ele se instala nas partes queratinizadas desse hospedeiro, onde ele vai desenvolver o segundo ciclo da sua vida. Então, ele entra nessas partes queratinizadas, desenvolve um zoosporanjo, onde ali vai se replicar e produzir inúmeros outros zoósporos, que quando maduro esse zoosporanjo, ele vai liberar, então, novos zoósporos para o meio ambiente. Durante o ciclo de vida dos sapos, as partes queratinizadas, ela tá localizada em diferentes lugares. Então, quando é ovo, não tem parte queratinizada, então não está sujeito à infecção por esse fungo. Quando é girino, as partes queratinizadas se encontram no aparato bucal, então é na boca e nos dentes. Conforme vai sofrendo a metamorfose, o aparato bucal é absorvido e as partes queratinizadas começam a aparecer nas patas dianteiras, nas patas traseiras, na ponta do rabo. E quando é adulto, então, esse rabo é absorvido e as partes queratinizadas são encontradas nas patinhas e nas pernas. Então, essas são aonde o fungo vai se instalar, né? Em cada fase de vida do sapo. Bom, durante o meu doutorado, eu desenvolvi, então, 2 modelos. Um modelo para estudar como que o fungo afeta anuros aquáticos. Então, são anuros que apresentam em seu ciclo de vida algum momento que eles vão permanecer na água, e para anuros terrestres. Esses anuros terrestres são anuros que não apresentam girinos em sua fase, eles têm desenvolvimento direto, então eles saem do ovo já um pequeno sapinho, que ele então vai amadurecer e ir para a fase adulta. Então eu vou apresentar primeiro o modelo que a gente desenvolveu para anuros aquáticos. Bom, os anuros aquáticos, então, a gente dividiu em 3 fases. Primeiro, girino, depois imago, que é ali onde ele já não é mais girino, mas também não é adulto, né? Tá na fase intermediária. Ele ainda precisa muito do ambiente aquático, mas já está em transição para o ambiente terrestre. E os adultos, que daí seriam os animais que só voltam para a água, a maioria das espécies, né? Só voltam para a água quando eles vão reproduzir. Então tá. Então, para os girinos, a gente dividiu em dois estágios. Um girino suscetível e o girino infectado. Então, a população de girino suscetível cresce de acordo com a oviposição, né? Então, a gente tem aqui a proporção de fêmeas, o número de ovos, adultos suscetíveis e adultos recuperados. Os girinos, então, eles podem se infectar via o contato com o zoósporo que está na água, e daí há uma taxa beta-G, e daí passa a ser um girino, então, infectado. Ele pode sofrer a metamorfose, passar para o estágio de imago, com uma taxa MS, e está sujeito a uma mortalidade natural MIG. Então, os girinos infectados são girinos suscetíveis, que se infectaram via contato com zoósporo livre. Também estão sujeitos a uma mortalidade natural, uma mortalidade adicional devido à presença do fungo, porque como o fungo fica no aparato bucal dos girinos, os estudos ainda são um pouco controversos em relação ao quanto o fungo afeta os girinos. Tem estudos que afirmam que algumas espécies vivem super bem enquanto são girinos, mesmo com a infecção, e tem outros estudos que afirmam que a infecção, como ela vai desgastando os dentinhos, né, dos sapinhos, eles têm dificuldade para se alimentar, acabam ficando na superfície da água e então eles estão mais sujeitos à predação. Então a gente considerou uma mortalidade adicional pela infecção e também a taxa de metamorfose, né, onde ele passaria para o estágio, então, juvenil. Aí, do estágio juvenil, então, a gente tem 3, suscetível, infectado e com quitridiomicosa. Como, durante o processo de metamorfose, o aparato bucal é absorvido, ele perde o aparato bucal, a gente considera que ele se livra da infecção. Então, os girinos, tanto suscetíveis quanto infectados, eles vão passar a ser juvenis, né, suscetíveis. Aí, esses juvenis suscetíveis podem se infectar devido ao contato com o zoósporo livre
em ambiente aquático, então eles passariam a ser um juvenil infectado. Eles podem se desenvolver em adultos suscetíveis e também tem uma mortalidade natural. Então, os juvenis infectados são os suscetíveis que se infectaram. Eles têm uma taxa de desenvolvimento, né, diferente dos juvenis suscetíveis, então eles vão virar adultos infectados. Tem a mortalidade natural, uma mortalidade adicional pela colonização com o fungo, e tem uma taxa em que eles passam a ser chamados de conquitridiomicose, que é o momento em que eles passam a apresentar alguns sintomas, lentidão, e quando ele está nesse estágio de conquitridiomicose, ele produz muito fungo, então é um momento em que o fungo já está afetando a vida dele. A gente não pode falar que a quitridiomicose dá sintomas, ela não apresenta muitos sintomas, mas quando o animal está infectado e com quitridiomicose, a pele dele já apresenta alguma vermelhidão, ele já está com um comportamento diferente ali de enquanto ele é só carregador, então, nesse caso dos infectados. Então, os juvenis infectados passam para juvenis com quitridiomicose, com uma taxa alfa-J, está sujeito a uma mortalidade natural, então, aqui, e a mortalidade adicional devido à infecção. Bom, e para os adultos, então, a gente tem adultos suscetíveis, os juvenis que se desenvolveram em adultos, eles estão sujeitos à infecção devido ao contato com zoósporo e mortalidade natural. Os adultos infectados, eles são juvenis em que se tornaram infectados, eles também podem se infectar via contato com o zoósporo que está na água, mortalidade natural, uma mortalidade adicional pela infecção, pode passar para o segundo estágio ali, que é o estágio conquitridiomicose, e também alguns adultos, eles apresentam um comportamento de tipo prevenção do fungo. Alguns adultos ficam um tempo parado no sol porque esse aquecimento do corpo deles acaba eliminando o fungo. Então, eles têm ali algum comportamento que é capaz de eliminar o fungo, então eles se tornam adultos recuperados. Adultos com quitridiomicose, então, são adultos infectados que se tornaram com quitridiomicose, né, desenvolveram a quitridiomicose. Então, eu tenho a mortalidade adicional, mortalidade natural e mortalidade adicional. E os adultos recuperados, então, são os infectados que se recuperaram e eles só estão sujeitos à mortalidade natural. Bom, e a população de zoósporos, então, ela vem da produção de zoósporos por girino, juvenil infectado, juvenil com quitridiomicose, adulto infectado, adulto com quitridiomicose. E está sujeito a uma mortalidade natural. Bom, então é isso. É esse o sistema que a gente estudou. Então, o que a gente fez depois que o sistema estava montado foi analisar os pontos de equilíbrio. Então, inicialmente, a gente tem um primeiro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio de extinção, onde não tem a presença nem do fungo, nem dos girinos juvenis e adultos. E a gente conseguiu mostrar que esse ponto é local e assintoticamente estável quando Q0, que eu vou explicar mais para frente, for menor do que 1. A gente chegou nesse resultado calculando os autovalores da matriz jacobiana mesmo, e usou alguns critérios de Routh-Hurwitz para esses autovalores. Então, quem é Q0? Q0 a gente chama de número básico de descendentes, que basicamente me diz quantas fêmeas uma fêmea é capaz de gerar. E biologicamente, a gente pode interpretar assim: uma fêmea, durante a sua vida média, ela vai produzir Φ-θS. Φ é proporção de fêmeas, θS é número de ovos. Então, uma fêmea, durante a sua vida média, vai produzir Φ-θS novas fêmeas que vão sobreviver ao estágio de girino e virar juvenil, sobreviver ao estágio de juvenil e se tornar adulta. Então, eu tenho uma fêmea, começando tudo aqui e terminando com uma fêmea. Quando esse Q0 é maior do que 1, eu tenho uma fêmea capaz de produzir mais de uma fêmea. Então, a minha população vai conseguir se estabelecer. Se for menor do que 1, uma fêmea não produz uma nova fêmea.
Então, neste caso, o ponto de extinção é um ponto local e assintoticamente estável. Quando Q0 é maior do que 1, esse ponto perde, então, a sua estabilidade e aparece um segundo ponto biologicamente viável, que é o ponto de equilíbrio livre da doença. Então, esse ponto livre da doença, eu só tenho as populações suscetíveis. Então, eu tenho juvenil suscetível, girino suscetível e adulto suscetível. E a gente conseguiu mostrar que esse ponto é local e assintoticamente estável quando Q0, né, o número básico de descendentes, for maior do que 1 e o R0 for menor do que 1. O R0 eu vou explicar no próximo slide. A gente chegou nesse resultado por meio do cálculo dos autovalores também, utilizando a teoria da matriz M e matriz de Mesler-Hurwitz. Bom, R0, acho que vocês já devem conhecer bem, ainda mais agora, depois do coronavírus, todo mundo já conhece o R0. R0 é o número de reprodutibilidade basal, né? Então, para esse meu caso, o meu R0 é dado pela soma de 3 parciais. RG, que é referente aos girinos, RJ, referente aos juvenis, e RA, referente aos adultos. Então, assim como o meu número básico de descendentes, cada uma dessas parciais tem também uma interpretação biológica. Então, para o RG, a gente pode pensar como a produção de zoósporo pelos girinos. Então, eu tenho um zoósporo durante a sua vida média, ele infecta os girinos suscetíveis a uma taxa beta-G, que durante a sua vida média vão produzir neta-G novos zoósporos. Para os juvenis, é a mesma ideia. Então, eu tenho um zoósporo durante a sua vida média, infecta os juvenis suscetíveis, que durante a sua vida média infectado vai produzir neta-J novos zoósporos, ou tem essa probabilidade de passar a ser um juvenil com quitridiomicose, e então, durante a sua vida média, nesse período, nesse compartimento de infectado, ele passa a produzir neta-JQ zoósporos. E para os adultos, então, eu tenho a soma dos juvenis que se tornaram adultos e dos adultos mesmo. Então, basicamente, é um zoósporo durante a sua vida média, infecta os juvenis suscetíveis, que têm essa probabilidade de se desenvolver em adulto, né? Sobreviver e virar adulto. E durante a sua vida média, vai produzir neta-A zoósporos ou desenvolver a quitridiomicose e, então, durante a sua vida média, produzir neta-AQ zoósporos. E a parcial referente aos adultos é um zoósporo durante a sua vida média, infecta os adultos suscetíveis, que durante a sua vida média vai produzir neta-A novos zoósporos, desenvolver a quitridiomicose e, então, produzir neta-AQ zoósporos. Esse R0, esse limiar, a gente obteve da análise do termo independente da matriz jacobiana. Então, a gente calculou a matriz jacobiana e, escrevendo o termo independente nessa forma, a gente consegue chegar na soma desses 3 parciais. E também de 2 maneiras distintas da construção da matriz de próxima geração. Então, quando a gente constrói a matriz de próxima geração, considerando como infeccioso as transmissões e a produção de zoósporos, a gente chega nesse polinômio característico, que tem como alto valor, então, a soma, né? A soma dessas 3 parciais. E quando a gente considera também o desenvolvimento da quitridiomicose nessa matriz de próxima geração, a gente também chega nesse mesmo limiar. Então, essas condições, essas 3 construções me garantem que esse R0 é único. Eu tenho o único limiar para a instalação da quitridiomicose, nesse caso do meu modelo. A gente também conseguiu mostrar que esse ponto livre da doença é um ponto globalmente estável. E para isso a gente usou a teoria do alto valor à esquerda, né? Então, a gente constrói uma função de Lyapunov usando a matriz V1 da teoria da matriz de próxima geração. Também tem essa condição, que Q0 tem que ser maior do que 1 e o R0 menor que 1. Aí eu tenho a garantia de que o meu ponto livre da doença é globalmente estável.
E para o ponto de equilíbrio de coexistência, esse a gente não conseguiu encontrar as expressões para esse ponto, mas a gente conseguiu encontrá-lo numericamente, vimos que temos um ponto de equilíbrio só, e o ponto de equilíbrio, então, a gente escreve em função da população de juvenil suscetível e de zoósporo, e os zoósporos são soluções dessa equação aqui, onde R efetivo seria as mesmas expressões do meu R0, só que agora calculado na população em equilíbrio. Então, no curso da epidemia, quando um indivíduo infectado infectar somente um outro indivíduo, aparece então esse meu outro ponto de equilíbrio, que seria o ponto de equilíbrio de coexistência. Aí tudo em relação a esse ponto foi feito numericamente e a gente concluiu que ele é estável por análise dos autovalores da matriz jacobiana. Então, em resumo, para esse modelo a gente tem 3 pontos de equilíbrio, ponto de extinção, livre da doença e o ponto de coexistência. Bom, para o outro modelo, para os anuros terrestres, a ideia é parecida com o modelo anterior. A diferença é que agora eu não tenho mais o estágio de girinos. Então, eu tenho só juvenis adultos e zoósporos. Então, a população de juvenis suscetíveis, ela vem, né, da reprodução. Então, adultos suscetíveis, infectados e recuperados vão reproduzir. Os juvenis suscetíveis, eles podem se infectar com contato com zoósporo que agora está na terra. Então, são zoósporos que não estão mais em ambiente aquático, sim em ambiente terrestre. Vai se desenvolver o juvenil suscetível vai se desenvolver em adulto suscetível e tem a mortalidade natural. Os juvenis infectados são os suscetíveis que se tornaram infectados. Eles vão se desenvolver também em adultos infectados, mortalidade natural, mortalidade adicional devido à infecção e a chance de desenvolver a quitridiomicose. Então, os juvenis com quitridiomicose são os infectados que desenvolveram quitridiomicose, tem a mortalidade natural e a mortalidade adicional pela infecção. Os adultos, eles são os juvenis suscetíveis, adultos suscetíveis são os juvenis que se desenvolveram em adultos. Agora, além da infecção via contato com os zoósporos que está na terra, tem também a infecção, a gente considerou, né, a infecção via contato entre adulto suscetível e adulto infectado, adulto suscetível e adulto com quitridiomicose. E daí a mortalidade natural. Adultos infectados são juvenis que se desenvolveram em adultos, os adultos que se infectaram via zoósporo livre, via contato, tem a mortalidade natural, mortalidade adicional, a desenvolver a quitridiomicose ou também se recuperar e passar então a ser um adulto recuperado. Adultos com quitridiomicose, então, são adultos infectados que desenvolveram a quitridiomicose, tem a mortalidade natural, mortalidade adicional. E os adultos recuperados são só os infectados que desenvolveram, né, algum sistema imune e mortalidade adicional, mortalidade natural. Para os zoósporos, então, neste caso, eles são produzidos por juvenis infectados, juvenis com quitridiomicose, adultos infectados e adultos com quitridiomicose. E estão sujeitos, então, à mortalidade natural. Bom, da análise deste modelo, a gente também tem o ponto de equilíbrio de extinção. Então, a gente também analisou e, por meio do cálculo dos autovalores da matriz jacobiana, a gente viu que esse ponto é local e assintoticamente estável. Agora, quando esse limiar, que é 0, para o modelo de desenvolvimento direto, for menor do que 1, e ele também é o número básico de descendentes, agora, para anuros com desenvolvimento direto. Então, eu tenho uma fêmea, durante a sua vida média, produzindo novas fêmeas, que se desenvolvem, então, em adultos. Quando essa quantidade, né, esse limiar for maior do que 1, eu tenho, então, uma fêmea gerando mais de uma fêmea que se torna adulta. Então, a minha população é capaz de estar bem instalada, né? Então, a população se desenvolve e esse ponto perde a estabilidade
e surge, então, o ponto de livre da doença. Esse ponto livre da doença, eu só tenho juvenis suscetíveis e adultos suscetíveis. Também a gente mostrou que ele é local e assintoticamente estável quando Q0 for maior do que 1. E agora eu tenho um outro limiar para este modelo. Também analisamos os autovalores da matriz jacobiana e usamos a teoria da matriz M para chegar nesse resultado. Para este modelo, o R0 é um pouco diferente. Então, o R0 ele é dado pelo maior valor entre esses três. Então, eu tenho aqui o R parcial devido à infecção via contato entre os adultos, o R parcial devido à infecção com os juvenis, e esse R aqui, que daí já envolve as três rotas de infecção. Então, eu tenho a infecção dos adultos aqui em cima, via contato com zoósporo livre, dos juvenis e via contato entre os animais. Então, cada parcial também pode ser interpretada da mesma maneira que o modelo anterior. Então, para essa parcial aqui, que é referente ao contato entre os animais, eu tenho, então, um zoósporo, um animal infectado, um animal infectado durante a sua vida média, infecta com uma taxa alfa-I os adultos que estão suscetíveis, ou desenvolve a quitridiomiose e então infecta com uma taxa alfa-Q os adultos que estão suscetíveis. Para a parcial RJ, daí é a infecção via contato com zoósporo livre, então é similar ao modelo anterior. Então aí sim eu tenho um zoósporo durante a sua vida média, infecta os juvenis suscetíveis, que durante a sua vida média vão produzir Rho, JI novos zoósporos, ou desenvolver a quitridiomiose e produzir Rho, JQ novos zoósporos. Já a terceira rota de infecção, que é a infecção via contato com o zoósporo livre dos adultos, tem a interpretação de maneira similar. Então, é um zoósporo, durante a sua vida média, infecta os juvenis, que se desenvolvem em adultos, e então, quando adulto, durante a sua vida média, produz Rho, alfa-I novos zoósporos, desenvolve a quitridiomiose, produz Rho, AQ novos zoósporos, e também usa os zoósporos infectando os adultos efetivamente. Então, durante a sua vida média, infecta os adultos, que durante a sua vida média vão produzir Rho-AI novos zoósporos, desenvolver a quitridiomiose e então produzir Rho-AQ novos zoósporos. Então, para que a doença se instale nessa população de anuros terrestres, é preciso que essa parcial RC seja maior do que 1, ou essa parcial RC seja maior do que 1, ou a combinação dessas três rotas seja maior do que 1. Caso alguma dessas três parciais sejam maiores do que 1, é possível que a doença se instale. Essa fração aqui, basicamente, a gente pode interpretar como o impulsionamento que a infecção via contato com o zoósporo livre dá nessas rotas de infecção aqui via contato só com os animais adultos ou via contato dos juvenis com os zoósporos. Então, mesmo que cada uma dessas três seja menor do que 1, a combinação delas pode garantir que a doença se instale. Então, esse resultado, esse limiar, a gente chegou com duas construções distintas da matriz de próxima geração. E também a gente conseguiu depois, analisando o termo independente da matriz jacobiana, a gente vê que eles também aparecem aí nesse termo independente dela. A gente conseguiu demonstrar também, usando a teoria do alto valor à esquerda, que quando R0 for menor do que 1, esse ponto livre da doença é globalmente estável. Já em relação ao ponto de equilíbrio de coexistência, de novo, a gente não conseguiu achar as expressões, a gente analisou tudo numericamente, mas nesse caso a gente não consegue afirmar nada sobre a estabilidade desse ponto. Porque a gente consegue regiões
onde o Q0 é maior do que 1, o R0 também é maior do que 1, mas o ponto de equilíbrio de coexistência se mostrou instável. E nessas regiões, então, a gente observou a presença de ciclos limites. Isso não foi o foco do meu estudo, então a gente só viu que tem a presença desses ciclos limites, mas não focou em determinar as regiões, nada. Então, a análise de estabilidade desse ponto só se resume a isso. Então, basicamente, a gente tem 3 pontos de equilíbrio: ponto de extinção, que a gente consegue mostrar a estabilidade, o ponto livre da doença, também conseguimos, e o ponto de coexistência, que daí precisa de um estudo um pouco mais profundo de sua estabilidade. Bom, feitos os modelos e estudado essas condições de estabilidade de cada ponto, a gente então foi atrás da literatura de parâmetros para que a gente pudesse aplicar esse modelo, e conseguimos para 2 espécies. A rana muscosa, que é uma espécie que tem um hábito altamente aquática, então ela raramente é vista fora da água, e ela é muito fiel à lagoa que ela nasceu, então aonde o pai e a mãe dela moram, ela vai estar lá, raramente ela muda de lagoa. E o Brachycephalus, também conhecido como o pingo de ouro, que é um sapinho que é encontrado só aqui no Brasil, ele é endêmico do Brasil, encontrado na região da Mata Atlântica. Esse já é um sapinho terrestre com desenvolvimento direto. A rana muscosa é uma espécie que foi altamente afetada pela quitridiomicosi, e todas aquelas fotos do meu segundo slide ali de mortalidade são dessa espécie. Ela perdeu muito do seu habitat, ela não é do Brasil, né? Ela é do Canadá, se eu não me engano. Ela perdeu muito do seu habitat, e aonde ela é encontrada agora é onde tem o fungo. E o Brachycephalus é uma espécie que é terrestre, né? Encontrada aqui no Brasil. Bom, com os parâmetros que a gente encontrou na literatura, a gente chega nesse ponto de coexistência, então, aonde os meus limiares, o Q0, o número básico de descendentes, é maior do que 1, indicando que a população consegue se estabelecer, e ela está bem estabelecida. Cada parcial RG, RJ e RA está escrito aqui. Então, o R0, que é a soma dos 3, resulta em 19, que é um número bem alto para uma doença infecciosa. O que a gente pode ver aqui também é que a parcial RJ, então, restrito aos juvenis, essa parcial ela é menor do que 1. Ou seja, se não tiver contaminação nem nos girinos e nem nos adultos, a doença só nos juvenis não é capaz de se estabelecer. Mas como o R0 é a soma dessas 3 contribuições, dos juvenis, dos adultos e dos girinos, ela está bem estabelecida com o R0 maior do que 1. Para o Brachycephalus, então, essa é uma espécie que ainda está em estudo aqui no Brasil, então muitos parâmetros não estão disponíveis na literatura, mas como a gente trabalhou com um grupo, com um laboratório de anfíbios lá da Unicamp, eles tinham dados, a gente usou o modelo para ajustar a curva com os dados populacionais que eles observaram em campo durante 3 anos, e a gente estimou alguns parâmetros, principalmente os parâmetros de infecção. Então, desses parâmetros, a gente chegou no Q0 de 14, e o R0, então, como é o maior entre RAC, RJT e aquela fração, que resulta em RT, nesse caso, meu R0 é 1,78, garantindo que a quitridiomicosi está instalada, né? E acho que era isso que eu queria falar. Então, ajustando os parâmetros que a gente teve acesso à dinâmica populacional observada, né, aqui na Mata Atlântica, a gente conseguiu essa evolução temporal. Então, aqui eu tenho juvenis suscetíveis, juvenis infectados, juvenis com quitridiomicosi, adultos recuperados e zoósporos. A gente observou uma dinâmica oscilatória, mas ela converge para o ponto de equilíbrio. Então, a gente tem oscilações amortecidas. Daí, a gente fez, então, análise de sensibilidade desses 2 limiares, o Q0 e o R0. Para o modelo aquático, a gente usou, então, as derivadas parciais, a gente derivou cada limiar em relação ao parâmetro de interesse, tanto do R0 quanto do Q0. E, então, coloquei aqui só os principais parâmetros,
em que o Q0 se mostrou mais sensível. Então, o número básico de descendentes se mostra mais sensível à taxa de oviposição dos adultos suscetíveis, ao número de fêmeas e à mortalidade dos adultos. E o que eu quero chamar a atenção é o R0. Então, o R0 para espécies aquáticas se mostrou mais sensível à mortalidade dos girinos, depois a mortalidade dos adultos infectados, depois a mortalidade dos zoósporos e a taxa de infecção dos girinos e produção de zoósporos pelos girinos. E também metamorfose, né, taxa de metamorfose dos girinos infectados. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o R0 se mostrou mais sensível aos parâmetros relacionados aos girinos do que aos juvenis e aos adultos. Também a gente tentou estudar o efeito dos parâmetros de controle, que seriam a mortalidade dos zoósporos, a mortalidade dos girinos infectados e a mortalidade dos adultos infectados no R0. Então, aqui a gente tem a mortalidade dos adultos infectados e a mortalidade dos girinos. Então, variando esses dois parâmetros, a gente consegue uma região onde o R0 é menor do que 1. Aqui eu tenho variando mortalidade dos zoósporos com mortalidade dos adultos e mortalidade dos zoósporos com mortalidade dos girinos. Então, quando associada essas duas mortalidades, se mostra melhor associar a mortalidade dos zoósporos com a mortalidade dos girinos, porque é preciso uma mortalidade dos zoósporos menor para você ter a região onde o R0 é menor do que 1, do que quando associado com a mortalidade dos adultos. Também a gente fez essa análise de sensibilidade para os limiares referentes ao modelo com espécies de desenvolvimento direto, mas agora, como a gente tem a fração e é o máximo dos 3 limiares, a gente não usou a derivada parcial, e sim a gente viu o quanto esse parâmetro, o quanto esse limiar é alterado quando a gente aumenta o valor do parâmetro em 5 vezes. Então, esse aqui seria um valor original do parâmetro, e esse aqui, o valor do limiar, quando o parâmetro é 5 vezes maior, tá? Daí, nesse caso, a gente tem, então, o Q0 também sensível aos parâmetros de reprodução, então é proporção de fêmeas e taxa de oviposição. E agora, o R0 é mais sensível à mortalidade dos zoósporos e à taxa de infecção dos juvenis, produção de zoósporo dos juvenis. Então, como resultado dessa análise de sensibilidade, a gente vê que as estratégias de manejo aplicadas isoladas podem não ser muito efetivas, já que a gente não vê o R0 sendo menor do que 1 quando eu vario só um dos parâmetros. Para a rana muscosa, a fase juvenil ela não é capaz de manter a infecção, já que a parcial do R0 referente aos juvenis foi menor do que 1. O aumento da mortalidade dos zoósporos, combinado com a mortalidade dos girinos, é mais vantajosa do que quando combinada com os adultos. A infecção e a produção dos zoósporos por juvenis não aumenta o R0 do modelo para anuros com desenvolvimento direto, e nesse caso, o R0 se mostrou mais sensível aos parâmetros de mortalidade do zoósporo. Aí, a gente partiu para fazer algumas simulações para estudar qual seria o efeito das principais estratégias de manejo considerada pelos biólogos. A primeira é retirar os animais infectados do campo, que é extremamente difícil, porque como a quitridiomicosi não dá sintomas, é difícil de saber quais animais estão infectados e quais não estão. É só por SWAB que eles sabem isso. Alguns apresentam sintomas, mas não são todos. E a outra estratégia considerada é aumentar a predação dos zoósporos. Então, é inserir esses animais predadores de zoósporos na lagoa onde já foi encontrado o zoósporo. Essas são as duas principais estratégias de manejo. Então, a gente avaliou como elas podem influenciar na dinâmica populacional. Então, para espécies de desenvolvimento direto,
primeiro teste que a gente fez, né? Então, a gente tem aqui em cinza a evolução que a gente observou com os parâmetros de campo e a gente simulou a retirada de 90% dos juvenis infectados bem quando o modelo apresentou o seu pico. Então, nesse caso, a gente pode observar que a dinâmica não é muito alterada. Mesmo quando eu tiro 90% dos animais infectados, a dinâmica permanece oscilatória e o pico diminui um pouco. Para os adultos infectados, quando eu tiro os adultos infectados, a dinâmica também não é muito alterada. Então, isso me diz que essa não é uma boa estratégia para esses anuros de desenvolvimento direto. Já quando a gente faz isso para os anuros com desenvolvimento indireto, né, que apresentam girinos em seu estágio de vida, a gente fez a mesma coisa. Considerou, então, a retirada de girinos e a gente pode observar que essa linha aqui, contínua, reta, né, essa linha reta, seria caso nenhum controle fosse aplicado. E a intensidade das cores mudam de acordo com a porcentagem de girinos infectados que estão sendo retirados. Então, essa curva contínua é caso nada fosse feito. A curva verde mais escura é caso fossem retirados 30% dos girinos infectados. Então, a gente vê aqui um crescimento nos girinos suscetíveis, e daí ele volta. E esse controle é aplicado de novo no segundo ano, no terceiro ano. Então, é uma retirada anual de 30% dos girinos infectados. Essa curva aqui, um pouquinho mais para cima, é a retirada de 60%. E essa curva maior, então, é a retirada de 90% dos girinos infectados. E a gente pode ver que essa retirada de girinos, ela afeta todas as populações em todas as fases. Os girinos infectados, então, a gente vê um decréscimo, né? Eles estão sendo retirados. Mas isso reflete nos juvenis, então eu tenho um aumento da população, reflete também nos adultos, principalmente nos adultos suscetíveis. Mas também a gente vê que caso essa retirada pare de ser feita, que é o que aconteceu aqui nesse momento, a dinâmica volta ao seu estágio original. Então, a gente avaliando a próxima estratégia de controle, que é aumentar a mortalidade dos zoósporos, simulando a predação do fungo, a gente tem aqui a evolução caso nada fosse feito, aqui caso fosse 1,5 a mortalidade dos zoósporos, 2, 2,5, 3. Então, a gente também consegue ver que aumentar a mortalidade dos zoósporos altera um pouco a dinâmica. Eu consigo, neste caso, por exemplo, dos adultos, achatar a curva de infecção, não ter um pico tão alto e tão rápido, mas a dinâmica tende ali a voltar ao seu estágio original. Então, com isso, o que a gente consegue concluir dessa estratégia? Essa é uma estratégia que ela não previne a infecção. Você ainda vai ter a quantidade de... Você ainda vai ter a infecção presente, só que um pico menor e mais para frente, né? Não aqui no começo. O seu pico vai ser levado um pouco mais para trás, para frente, né? Em relação ao tempo. Então, com isso, você dá ao biólogo a chance de tomar alguma medida de prevenção para tentar reduzir, então, a mortalidade desses animais aquáticos. E quando a gente associa, então, essas duas estratégias? Bom, a dinâmica aqui é a mesma. As curvas, então, mudam a intensidade da cor, mudando a mortalidade dos zoósporos. E a cada ano acontece, então, a retirada dos girinos. Aqui é 30, 60... Não, se nada fosse feito, 30, 60 e 90. Então, o que a gente pode ver aqui? Aqui a gente tem a mesma dinâmica oscilatória, só que agora, caso pare de ser retirado esses animais do campo, o aumento da mortalidade dos zoósporos garante que o sistema não volta para o estágio inicial. Então, eu tenho um aumento aqui na população suscetível e isso é principalmente visto nos adultos. Então, o reflexo da retirada de girinos infectados é bastante importante para os adultos.
Então, como resultado, né, dessa análise, a gente tem que o tratamento tem que ser feito em animais pós-metamorfose inafetivo. Para ser eficaz, esse tratamento, essa retirada de animais infectados tem que ser contínuo, tem que ser realizado todo ano. E a associação desses dois tratamentos é o que se mostrou mais efetivo, e um aumento da mortalidade em 4 vezes o valor que a gente considerou é capaz de manter a população ali num nível não tão grave de infecção. E como conclusão geral, então, do meu trabalho, o que eu tenho? O modelo foi capaz de reproduzir a dinâmica, principalmente para os anubros terrestres, uma vez que a gente conseguiu ajustar o modelo aos dados observados em campo. E com esse modelo, a gente tem inúmeras possibilidades de estudar as estratégias de manejo. Para a espécie aquática, a gente viu que os girinos, eles são peça fundamental nessa dinâmica, eles são os mais importantes na dinâmica aquática, uma vez que o R0 é o mais sensível a ele, aos girinos, e a retirada dos girinos impacta em todas as populações. Já para os anuros terrestres, a gente viu que o mais importante é tomar cuidado com esses animais, porque as estratégias de controle não são muito efetivas e outras estratégias devem ser estudadas, não essas duas, porque a retirada de adultos não se mostrou eficiente. E aí não tem como você aumentar a predação, porque o fungo está na terra, então não tem predador na terra. Esses são os animais que ainda estão em grande risco. Bom, eu deixo aí então as minhas referências. Caso tenha alguma pergunta, fiquem à vontade, acho que eu falei um pouquinho demais, mas é isso. Muito obrigada e vamos para as perguntas. Muchas gracias, doctora Josemary, por su presentación. Obrigada. Bueno, aquí en el público presente tenemos bastante investigadores del área de los anuros, quizás tengan sus preguntas, así que adelante. Certo. Podem perguntar, fiquem à vontade. José Augusto. Yo tengo una pregunta, Vamos lá. pero no soy investigador de los anuros. ¿Me escuchan? Sí. Aham. ¿Sí? ¿Existe alguna condición ambiental que pudiera ejercer control sobre el hongo en el sentido de quizás la estrategia de control probada, que era el retiro y la otra? ¿Existe alguna condición ambiental? Porque a veces conozco propuestas de control vía la intervención sobre el ambiente, sobre el medio ambiente, ¿ya? Debieran ser intervenciones que no afectan la vida de los anuros, pero de algún modo colateral afecta el desarrollo del hongo, entendiendo que el desarrollo del hongo principalmente sobre la misma anuro, pero es solo para saber el dato, si existen condiciones ambientales que no le favorezcan al anuro, pero que no sean dañinas que sean dañinas para el hongo, pero no para el anuro. Hay manera de modelar eso también. Tem uma estratégia que ela é considerada por herpetologistas, mas dá um alto impacto ambiental, que é aplicar fungicida nas áreas, principalmente nessas áreas terrestres, onde ficam esses animais terrestres, que é embaixo da folha. Só que isso não mata só esse fungo, ele afeta vários outros fungos que estão lá. Então, é uma estratégia de prevenir a infecção
em relação ao BD, a quitridiomicosis, mas tem vários outros efeitos colaterais que ainda precisam ser estudados. Aí tem estudos que já tentam correlacionar desmatamento, aumento da temperatura. Tem um também que vê o quanto a presença humana já está impactando na dispersão do fungo. Porque como esses animais são terrestres, o fungo só chega até eles por outros animais que vão para a água, se infectam e levam para a terra, ou até mesmo por pessoas que caminham de uma poça que está infectada e vai levando na bota, vai levando nos seus aparelhos de trabalho, sabe? Então, tem estudos, mas ainda é tudo muito investigativo, nada muito conclusivo. Disculpa, Fernando, hola, soy Felipe. Es que acá en Chile hay hechos estudios, han visto justamente cómo está asociado a inclusive al Producto Interno Bruto, algo así de las ciudades, con el nivel de desarrollo económico que tienen, y también cómo ha ido avanzando hacia el sur con la latitud. O sea, acá en Chile hay estudios que son, pero más bien estadísticos, de la prevalencia de este hongo en las distintas especies. Así que eso, como para complementar un poco. ¿En qué sentido? ¿Escuché una palabra económica? ¿En el producto? Sí, están desarrollados, sí, el nivel de desarrollo que tiene la comuna, por ejemplo, si están asociados a centros urbanos que tienen mayor indicadores de valor económico, no sé qué es, pero ahí inclusive está asociado a eso, a los centros urbanos. Y han visto que son con los que tienen regímenes de lluvia, creo que son más variables, cosas así también. Son varios factores. Disculpa, era como el dato acá en Chile, que se han hecho investigaciones de eso acá. Sí. Gracias. Okay. Yo tengo una pregunta en relación al modelo. Yusmeri, ¿ustedes han probado el modelo de recuperación de la enfermedad luego contagiado en los anuros? Uh-huh. Y lo han visto, o sea, lo que ustedes, el modelo que tienen con los diferentes aspectos, ya sea con eliminando los infectados o introduciendo depredadores, ¿lo han puesto ¿lo han puesto en práctica en la biología o solamente aún está modelado? Não, essas estratégias de controle só estão modeladas, ainda não foram colocadas em prática. Até porque a espécie de estudo do grupo que eu trabalhei junto é a espécie terrestre. E a gente viu que essa estratégia de retirar os animais não é muito efetiva. Então, ainda não se tem medidas de controle para esses animais terrestres. Então, não foi colocado em prática, foi só investigativo mesmo. Súper, gracias. Imagina. ¿Alguien más tiene preguntas para la profesora Yosemari? Yo. Pode falar. Será que este fungo afeta só os anuros ou tem outros animais que são infectados ou alguma coisa similar? Não, só os anuros. Esse em específico é ainda só sapo, rã, perereca. Daí tem um outro tipo de Batatrochydium, que daí é para salamandras. Então ele afeta só os anuros. Não tem outras espécies. Tá, obrigado. Profesora Yosemari, una pregunta con respecto al modelo y a los puntos de equilibrio, digamos, y también con respecto a las conclusiones. ¿Existe el punto de equilibrio de extinción adjudicable a la historia de vida de los organismos, al número, a la tasa arbustiva neta, pero no efectos de la infección? Eso ¿hay un cuestionamiento, alguna pregunta interna que se hicieron? ¿Por qué la enfermedad no causa la extinción?
Então, sim. Até porque já foi comprovado que esse fungo leva as espécies à extinção. Mas no caso do modelo, não. A gente consegue, por exemplo, manter a população muito baixa. Vou até voltar aqui. A população de anuros fica muito baixa, mas não vai para extinção. Então, biologicamente, se a gente for ver biologicamente, tenho menos de um indivíduo. Então, representaria uma extinção, mas matematicamente não. Até porque a gente considera, nesse modelo, a gente não considerou a interação de outras espécies. Por exemplo, para o animal terrestre, a gente não considerou que ele precisa que uma outra espécie leve o fungo até ele. Então, na produção de zoósporos, eu teria mais fatores envolvidos ali. Con respecto también al control que se realizó de la extracción de diferentes del anuro, ¿había alguna fecha específica en el que la temporalidad de alguna estación reproductiva? Sim, verão. A gente considerou, então, que essas retiradas acontecem no primeiro dia do verão. E daí fica um ano todo sem essas medidas de controle, daí acontece de novo no próximo verão. Até porque essa espécie, ela é uma espécie que habita os vales nevados, então ela só fica ativa no verão. No inverno, ela entra na lagoa e passa o inverno todo embaixo da lagoa. Então, não teria como ser aplicada uma medida de controle nela que não fosse no período de verão. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero preguntar una cosa. Sí, José. Bueno, primero muy interesante tu trabajo. Y lo que yo tengo un poco de duda, bueno, quiero plantear un par de dudas. Una es si qué tan extrapolable sea como estos modelos también como a comunidades, pensando en que pudiera haber como comunidades en algunos sitios en donde son solamente comunidades acuáticas, comunidades que son mayoritariamente terrestres y condiciones en donde haya comunidades mixtas. Si crees que como en estos posibles 3 escenarios podría funcionar más o menos igual el modelo, supongo yo que en una condición mixta a lo mejor podría sobre todo afectar quizás más a los terrestres. De hecho, entiendo que algunos estudios en Centroamérica de la década pasada apuntaban a eso, pues a que eventualmente los terrestres podían ser más afectados, pero no sé cómo, digamos, la extrapolación de tu estudio a comunidades. Isso é um projeto que eu tenho para o futuro, né, na verdade. A gente restringiu a estudar a dinâmica restrita pela dificuldade mesmo, porque não seria possível obter resultados analíticos caso a gente considerasse a interação entre espécies aquáticas e espécies terrestres. Então, deveria ser um estudo mais computacional, vamos pensar assim. Eu não conseguiria esses resultados analíticos, esses limiares. Então, é algo, sim, que eu acho que deve ser feito, porque já foi comprovado. Para os animais terrestres, eles precisam que o aquático leve a infecção até eles. Então, essa interação tem que acontecer. Então, é algo que deve ser feito e eu acredito que dá para extrapolar o modelo considerando a interação entre essas populações num ambiente restrito, assim. Eu acho que é interessante e é uma coisa que tem muita aplicação, né? É bem legal. Pelo menos o pessoal da biologia da Unicamp tem mucho interés. De hecho, bueno, a lo mejor, no sé si conozcas el trabajo de Andrés Valenzuela, de acá de Chile.
De hecho, lo había sugerido que viniera que asistiera al seminario, pero bueno, entiendo que no pudo. Pero él precisamente está haciendo como experimentos ahora de restricción, haciendo experimentos en comunidades precisamente que son mixtas, que tienen un componente terrestre, pero mayoritariamente el componente entiendo que es mixto, pero además tendiendo más hacia lo acuático. Entonces él está haciendo experimentos como de restricción para ver precisamente cómo cambian, habiendo como restricciones precisamente en la interacción entre especies, ¿no? Supongo que a lo mejor podría ser también como interesante que probaran también con sus datos como sugerencia. Sim, sim. É muito legal. Tem um De trabalho fuente que eu de sei datos. que foi desenvolvido na Unicamp, que eles fizeram em aquários, e daí tinha a espécie terrestre e a espécie aquática, e eles também observaram que o nível de infecção dos terrestres é afetado pelo nível de infecção dos aquáticos. Então, quanto mais os aquáticos estão infectados, maior é a infecção nos terrestres. Então, essa interação é muito importante. Muy bien, muchas gracias. Muito legal, obrigada. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Josemary por su presentación, por aceptar nuestra invitación a la distancia. Contarles por último que esperábamos esta presentación de la doctora Josemary para octubre del año pasado en Solavima, y ya sabemos que no se pudo hacer, pero aquí estamos y agradecemos nuevamente su interesante trabajo. Muito obrigada, eu agradeço o convite, muito obrigada. Eu agradeço o convite e fico muito feliz com essa oportunidade. Qualquer dúvida, qualquer interesse, me escrevam, estou disponível. Agradecemos nuevamente a la profe Yosemari. También agradecemos a las personas que nos acompañaron desde diferentes países como Perú, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela y Bolivia. Adicional, hacerles la extensión de la invitación a la próxima reunión de seminario que se realizará el 7 de agosto. El título de la presentación es Algunas fuentes de datos para el análisis de fenómenos ambientales. Esta charla será dirigida por el doctor Juan Ignacio López Hernández, quien es ingeniero forestal y magíster en manejo de bosques de la Universidad de los Andes de Venezuela, y doctor en sensores remotos de la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, Alemania. Entonces, extenderles la invitación. Esta será el 7 de agosto, exactamente en 2 semanas, y esperamos encontrarnos por acá y tener la recepción que hemos tenido hoy. Profesora Yosemari, muchísimas gracias por su aceptación y por todo su paciencia y su desempeño el día de hoy para con nosotros, y sobre todo sabemos que fue un gran esfuerzo haberlo hecho un poco más lento para que pudiéramos entenderla aún mejor. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi prazer. Cierre en el día de hoy. Obrigada. Mm.